Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre processo tributário. Vocês que acompanham os trabalhos do nosso canal devem ter percebido que o formato deste vídeo está um pouco diferente, e realmente está por uma razão. Agora nós vamos trabalhar também os vídeos de forma mais visual para facilitar o entendimento e o esclarecimento das pessoas que acreditam no trabalho deste canal, ok? Muito bem, vamos avançar o tema. Quando nós falamos do processo tributário, o que nós temos que entender é o lançamento do tributo contra o contribuinte. Pois a grande questão qual que é? Quais são os instrumentos processuais administrativos e judiciais que tanto a administração pública quanto o contribuinte podem utilizar? Bom, como é que essa coisa toda então ela começa? Tudo começa quando a administração pública percebe que existe alguma irregularidade no tributo, associado ao princípio do contraditório ampla defesa, dá conhecimento ao contribuinte através da notificação do auto de infração, ok? O contribuinte pode se manifestar contra a lavratura do auto de infração em seu desfavor e, neste momento, estamos em esfera administrativa, portanto, ao contribuinte cabe o direito de tentar impedir o lançamento em seu desfavor. E como é que ele faz isso? Ele vai fazer isso através da impugnação. Portanto, guarde aí com você que a impugnação é um instrumento processual administrativo que o contribuinte utiliza para se opor ao auto de infração tributária em seu desfavor. Na esfera administrativa, o contribuinte vai aguardar o julgamento do órgão competente, que varia conforme a natureza do tributo. Uma vez que a decisão seja proferida, nós temos três possibilidades: procedência dos pedidos do contribuinte, improcedência dos pedidos do contribuinte e procedência parcial dos pedidos do contribuinte. Lembrando, neste momento nós ainda estamos em esfera administrativa. Mas não se esqueça que nós estamos falando que o princípio do contraditório e ampla defesa devem sempre ser respeitados. Então, diante da decisão proferida em sede administrativa, se o contribuinte perder, pode recorrer, se a administração pública perder, pode recorrer, e se ambos tiverem provimento parcial, ambos podem recorrer. Portanto, guarde aí com você. Recurso voluntário é o recurso administrativo que cabe ao contribuinte, enquanto que recurso de ofício é o recurso que cabe à administração pública. Mas a história não para por aí. O contribuinte pode perder o processo administrativo. Isso significa que ele não pode recorrer ao judiciário? É claro que não. Uma vez mantida a autuação contra o contribuinte, ele pode recorrer ao judiciário entrando com ação anulatória ou mandado de segurança. Portanto, guarde aí com você. A ação anulatória é o instrumento processual judicial utilizado pelo contribuinte para tentar desconstituir o lançamento em seu desfavor. Porém, deflagrada a violação a direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Mas, afinal, qual a diferença entre ação anulatória e mandado de segurança? Em breves palavras, nós podemos dizer o seguinte: a ação anulatória é aquela que tem por objetivo desconstituir o lançamento tributário feito pela administração pública contra o contribuinte. O mandado de segurança é um instrumento processual constitucional cabível sempre que houver deflagrada violação de direito líquido e certo. Mas atenção, o mandado de segurança não possui dilação probatória e, portanto, a comprovação documental deve ser suficiente ao convencimento do julgador. Se necessário exaurida a cognição, recorrer-se-á à ação anulatória.
Por outro lado, uma vez inscrito o crédito tributário em desfavor do contribuinte na dívida ativa, a administração pública entra com a execução fiscal. Todavia, uma vez proposta a execução fiscal, o contribuinte ainda pode litigar. Então, guarda aí com você que, uma vez proposta a execução fiscal, o contribuinte se defende de duas possíveis maneiras: ou com embargos à execução, ou com exceção de pré-executividade. E qual a diferença entre embargos à execução e exceção de pré-executividade? Nos embargos, o contribuinte pode discutir amplamente as questões litigantes para tentar afastar a obrigação tributária. Porém, é indispensável oferecer a garantia para isso. Na exceção de pré-executividade, como você está vendo aí a carinha feliz, o contribuinte não precisa oferecer garantia. Ela pode ser utilizada nos casos de hipossuficiência, em respeito à inafastabilidade, haver desde logo razões que afastam a obrigação tributária, como, por exemplo, a prescrição e a decadência, ou o pagamento do tributo já realizado, o qual a administração pública está cobrando do contribuinte. Importante lembrar também que, caso o contribuinte deseje afastar nova possibilidade de haver a mesma discussão outra vez, pode ele entrar com uma ação declaratória. Com ela, se pode reconhecer no judiciário a inexistência de relação jurídico-tributária e, consequentemente, repelir a possibilidade de lançamento do crédito tributário contra o contribuinte. No mesmo sentido, o mandado de segurança também é cabível, mas é importante lembrar, como nós já vimos, que ele é cabível desde que haja deflagrada violação ao direito líquido e certo. Nesse caso, estamos diante do mandado de segurança preventivo, utilizado antes do lançamento. E quais são os meios do contribuinte reaver um tributo pago a maior ou pago indevidamente? É possível que ele tenha restituição, se a discussão estiver em esfera administrativa, cabe repetição de indébito se judicializado o processo, ou compensação do tributo, isto é, ele pagou a mais do que devia e deseja compensar isso de um outro tributo que ele também tenha que pagar. Mas isso só pode acontecer se houver lei que atenda a esta possibilidade. E se o contribuinte tiver dúvidas sobre para quem pagar o tributo ou quanto pagar sobre o tributo? O direito tributário ampara esta circunstância com a consignação em pagamento, onde primeiro se deposita em juízo o valor, depois se discute quem é o ente tributário competente para receber e ou quanto deve receber da obrigação tributária. Por fim, é importante lembrarmos das questões constitucionais acerca deste tema. Uma vez proposta uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ela pode reconhecer a inexigibilidade do tributo. Como, em regra, os efeitos são ex tunc, isto é, tudo não valeu, o contribuinte pode requerer o pagamento retroativo em até 5 anos, pois o tributo foi pago inconstitucionalmente. Todavia, em vista do resguardo ao erário público, o Supremo Tribunal Federal pode modular os efeitos de ex tunc para ex nunc, e assim o contribuinte simplesmente deixa de pagar o tributo dali para frente, mas não tem direito de reaver ao que já pagou. E para facilitar o entendimento da dinâmica do processo tributário, o que você precisa saber? De uma forma bem resumida, a administração pública entra com auto de infração. O contribuinte é comunicado. Entra com a impugnação, iniciando a litigância em processo administrativo. Se o contribuinte perder, entra com recurso voluntário. Se a administração pública perder, entra com recurso de ofício.
Se o contribuinte perder o recurso administrativo, constitui-se a inscrição em dívida ativa. Abre o caminho para a administração pública entrar com a execução fiscal e, diante dela, o contribuinte ainda pode reagir judicialmente com embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.